depois que a pessoa vai ficando assim mais velho, o intestino, ele tende a funcionar menos. Porque eu era uma pessoa que comia muito massa. Muito, todos os dias, tipo. E depois dos meus 34, 35, eu vinha sentindo exatamente o que tu falou. Dores, sentindo que realmente o meu intestino não estava legal. Aí, por indicação de um nutri, cortei total, trigo, total. Como muito, uma vez por mês no máximo. E passei a comer mamão todos os dias de manhã. O mamão, ele ajuda? Na verdade, são várias informações. Aí não é nem a questão da velhice, tá? Porque até com 35 anos a gente ainda tá, né? Mas assim, dois pontos. Mas essa foi a idade que, tipo, eu cheguei no topo de... Qual foi a grande questão, tá? Existem as intolerâncias alimentares. E a gente ativa um sistema imunológico para aquilo que a gente come sempre, tá? Então, é como se o teu corpo fosse esse copo. Você todo dia enchia. Tava assintomático. Chegou uma hora que vazou. E aí o corpo começa a mostrar, olha só, meu amigo, eu não consigo mais dar conta disso. Tu entende? Só que junto com isso, o que acaba acontecendo? Com a idade, a gente diminui, a gente fala, né, de menopausa, andropausa e tal. Não aos 35, tá? Eu diria que seria um pouco mais pra frente. Mas a gente diminui enzimas digestivas. A gente diminui a nossa produção de enzimas digestivas. Isso é natural do nosso processo de envelhecimento. Quer ver um hábito de pacientes, às vezes, de pessoas acima de 60, 70 anos? Elas começam de noite, aí eu não consigo mais jantar. Eu tomo só um cafezinho, né? Porque elas não conseguem mais jantar. Na verdade, as enzimas que fazem o processo digestivo, junto com essa flora, né? Que o Lucas está tentando tomar lá o Yakult para ajudar, elas vão reduzindo ao longo dos anos se a gente não olha para isso. E tudo eu acho que é esse olhar. Parece, né? Às vezes eu me sinto, quando eu estou falando sobre o processo, meio mensageira do apocalipse, assim, né? Tudo tem solução. Só que a gente precisa olhar. Tu entende? A gente precisa... E o conhecimento garante a sua liberdade, né? Você saber... Bom, existe pool de enzimas digestivas para ajudar em alguns momentos, até que seu corpo pegue no tranco de novo. E existe a gente conhecer e reconhecer aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz. Não. Fico pensando como é que os italianos... Porque eu tive essa prática de comer massa todos os dias quando eu fui morar na Itália. E lá eles comem, literalmente, massa, pizza, massa. Ao longo da vida, então... Pelo menos ele prejudicou o intestino num lugar top, né? Com trigo de boa qualidade. Que eles Só que o trigo de lá é diferente do nosso, né? Ah, é diferente? É. Ele é mais rico. Ele, na verdade, é menos processado. Ele não tem a questão da transgenicidade que a gente tem. Tem isso, tá? E eu já tive a oportunidade também de conhecer... Já fui mais de uma vez na Itália. O italiano tem uma coisa muito legal que a gente faz diferente deles. Eles têm o primo piatto, secondo. Sim. E o primo piatto sempre é um prato de ensalada. Ensalada. Isso. Aqui a gente não come salada quando come massa. E a ensalada deles, na verdade, é um grande preparo da nossa flora e das nossas enzimas digestivas, né? Eu me lembro que era uma coisa que me chamava a atenção. Eu disse, gente, eu não quero primo piatto secondo. Com muita mozzarella de búfalo, que tem gordura, né? Que tem gordura. Azeite de oliva. Azeite de oliva e com muitos vegetais crus. Muitos. Muitos vegetais crus, né? Sim. Que é um super preparo, essa coisa do amargo, né? Das folhas verdes para as nossas enzimas digestivas. Então, tem uma sabedoria. E aí, eles fazem, né? O primo piatto, o secondo. E eles se ofendem, né? Se tu não quiser a sequência. Sim. Né? Sim. Se tu disser assim, gente... Aí, eles acham certo que tu não quer gastar. E eu digo, cara, não como tanto assim, né? Mas o primo, o secondo e tal. E aí, eles fazem por ordem, né? Essa ordem tem uma lógica e uma sapiência maravilhosa,
né, que os mediterrâneos lá, que o povo de lá tem, tanto que eles não são obesos, apesar Exato. de comer Eu ia falar. muita massa. Eles não são obesos. Eles não são obesos, mas eles fazem essa sequência. E se tu parar para pensar no tempo que tu ficou lá, não sei qual foi a cidade, a porção fora a pizza, né? Que a pizza é um prato inteiro, mas a porção é muito menor. Muito. Exato. Né? Vai comer uma massa num restaurante em Porto Alegre. É um balde de massa, né? Ou é uma panela de massa que, né? Nos restaurantes aqui, os melhores restaurantes, é um balde de massa, é um prato fundo cheio. Mas nunca tem essa ideia, assim, do primo piatto. Aqui a gente dá de antepasto o quê? Pão. Né? E lá eles têm isso. Então, tem uma sabedoria já milenar sobre a questão do começar a comida com folhas verdes amargas e ativar as tuas enzimas digestivas. Olha que fantástico. Só que a gente só pega a parte da massa do italiano. Até hoje eu não sabia por que faziam isso. Devia ter ficado lá, cara. Aí veio pra cá, vai comer esse trigo ruim aqui. Eu falei que nós ia aprender muita coisa.